É isso aí, Peixão. Depois de mais um empate ruim dentro da Vila Belmiro, Fábio Carilli fez a sua coletiva, né, falou sobre assuntos do jogo, e eu digo para você que os repórteres que estavam na coletiva, muitos deles fizeram perguntas muito boas. E eu tirei 3 questionamentos ali que eu considero importantes para estar fazendo esse vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre eles. Só lembrando que com esse empate o Santos permanece momentaneamente na segunda posição com 39 pontos. Poderá ser ultrapassado pelo Mirassol. O Mirassol, que joga nesta segunda, contra o Paysandu, se ganhar, ultrapassa o Santos. E o Novo Horizontino, que também vai jogar na segunda, né? O Paysandu, o Mirassol contra o Paysandu às 19 e o Novo Horizontino e o Ceará às 21, né? Caso o Novo Horizontino consiga ganhar do Ceará fora de casa, vai ficar 4 pontos à frente do Santos. O que vai dificultar ainda mais a vida do Alvinegro no decorrer aí do torneio. Mas Fábio Carilli deu ali as suas explicações e eu peguei ali três perguntas que eu considerei interessantes para a gente falar sobre elas, beleza? A primeira, vou colocar o vídeo aí do Fábio Carilli, né? E assim, na sequência, a gente vai conversando. E de quem é a responsabilidade neste momento desses 3 jogos sem vencer por essa queda tão grande de rendimento e falta de resultados do Santos na Série B? Não, mas assim, eu gostei do rendimento hoje, hein? Tá? Não ganhamos o jogo, mas era um jogo que a gente sabia que tinha dificuldade, ia ter dificuldades e tivemos, mas mesmo assim buscamos soluções, ficamos no campo deles, adiantamos bem os laterais para jogar. Aqui é o que eu digo, né? A preparação, quando eu falo de nós, eu nunca vou falar de um ou de outro, é nós. Então é eu, são os atletas também. Não dá para chegar, no caso que foi do jogo do Guarani, e querer entrar no jogo dentro do campo. A preparação é antes, a partir do que a gente começa a mandar informações. E assim, no jogo do Guarani, por exemplo, tudo o que aconteceu da parte defensiva e da parte ofensiva aconteceu. Tudo que a gente passou, né? Então foi cobrado deles. Mas é todos nós. Talvez sou eu, talvez eu tenha que ficar mais em cima, talvez, né? Mas ali foi... Achei que a gente entrou muito disperso no jogo de Campinas e por isso que eu falei aquilo de não deixar agora o jogo da frente. Não vai querer na sexta-feira, 8 horas da noite, vou jogar hoje. A preparação ela começa na segunda-feira para que eles tenham todos os detalhes ofensivos e defensivos do adversário para que possam fazer muito bem dentro de campo. Uma das perguntas que foram feitas ao Fábio Carilli foi com relação ao rendimento do time, né? Que o time tem apresentou um rendimento fraco contra o Avaí, depois contra o Guarani também ele colocou ali a culpa em cima dele dos atletas, e diante do Amazonas não foi muito diferente, mas segundo o Fábio Carilli, né, conforme vocês viram aí na entrevista, ele gostou do rendimento da equipe. Ele não pode estar falando sério, né, meus amigos, que ele tenha gostado do rendimento da equipe. O rendimento da equipe foi ruim. Foi muito ruim. A gente passou o primeiro tempo inteirinho sem dar um chute no gol. O primeiro chute a gol de fato que obrigou o goleiro do Amazonas, né, o Marcão, a fazer uma defesa, foi com 3 ou 4 minutos do segundo tempo, uma bola que sobrou ali pro Juliano e ele chutou essa bola ali. E o goleiro fez uma defesa ali. Foi a primeira oportunidade, de fato, que o Santos teve contra o Amazonas. Ele pegou, colocou atletas que não vinham jogando, né? Caso do Juliano, caso do Wendel, né? O próprio Sandri, que entrou no lugar do Pituca para fazer, porque foi bem no jogo contra o Guarani, né? Entrou no segundo tempo bem, ele colocou o garoto para jogar no lugar do Pituca, mas não conseguiu desempenhar o mesmo papel. Então, assim, ele errou na escalação, mas
Para ele, o fato dos atletas terem corrido muito, o que não quer dizer nada, né? O que não quer dizer nada, e se correram muito é porque o time estava mal montado, e eu sempre, né, costumo dizer isso, que quem tem que correr a bola não é o atleta. Ele gostou do rendimento. Se ele gostou do rendimento, o que vai mudar? Não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Infelizmente, não vai mudar nada. A gente vai ter que dormir com essa, né? E quanto a Ponte Preta, ele vai ter aí 5 dias, né? Vamos colocar 4, né? 4 dias, porque domingo os caras descansam, aí segunda-feira é retorno, então ele vai ter 3 dias, né? Terça, quarta e quinta, para tentar descansar os atletas, vamos colocar assim, e organizar melhor essa bagunça aí que tá o time do Santos. Próximo questionamento foi com relação a mudanças táticas. Uma pergunta que o Giovanni Afonso fez. Confere aí. Boa noite, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Carilli, meus colegas citaram a parte do comportamento que você falou na semana passada, a questão das trocas, mais uma vez, ali na semana passada você mudou 3 para o Guarani, hoje você mudou 5 jogadores diferentes e acabou não surtindo efeito mais uma vez. E essas mudanças estão sendo de jogadores por jogadores. Será que não chegou a hora da gente voltar a falar sobre variações táticas, mudanças de esquema tático? Será que com 4 homens no meio campo ali, jogando com tripé, 3 volantes, João Schmidt, Sandri, que hoje foi titular, e Diego Pituca, o time não poderia funcionar? Ou talvez com 2 meias ali, Serginho, Juliano, ou Patrick, um jogador que a torcida cobra para ver em campo, talvez na posição dele de origem não poderia funcionar. 3 zagueiros, uma alternativa que você teve lá em 2021. Será que não chegou a hora da gente tentar algo diferente em temas táticos? Você está tentando mudar, jogador por jogador. Mas será que o esquema não chegou a hora de também tentar alguma coisa diferente? Você percebeu que hoje teve uma mudança ou não? Mudança. Bom, a gente com a bola, a gente segurou os 2 volantes e liberou os laterais ao mesmo tempo. O Sandro ou o João entrando para fazer um terceiro zagueiro para sair jogando. Algo que eu não estava fazendo. Fiz no Paulista algumas vezes. A gente, pela característica dos jogadores, resolveu fazer hoje. O Rodrigo jogou alto, o Escobar jogou alto. E a gente conseguiu circular bastante a bola, chegar pelos lados, principalmente com o Rodrigo. Teve muito cruzamento dali no primeiro tempo. É uma mudança. Né? É claro que para o jogo do Guarani e para o jogo de hoje não tive tempo de treinar, e é claro que o campo é fundamental para mudanças, por isso que a gente tem que ter cuidado, levar para o campo, levar para o espaço real, para que faça as movimentações que eu quero. Então até funcionou muito bem sem ter treinado. Jogamos quarta-noite e foi só recuperação até hoje, né? Então a gente está buscando alternativa sim. Tem vezes que eu faço uma saída com lateral, que seria 3 zagueiros ali, um lateral ficando por trás, e esse jogador do lado do lateral sendo um ala. A gente tem buscado variações sim, e hoje foi um caso que, se você pegar para assistir o jogo, você vai ver bem o que eu estava falando. Ou o Patrick e Serginho ao lado do Juliano na armação? Não, eu vou mudar características dos jogadores e a função de afundar ou lateral ou um volante para fazer terceiro zagueiro e a gente ter mais amplitude. Então, meus amigos, essa aí é a resposta do Fábio Carilli, né? O Giovanni Afonso fez uma pergunta bem pertinente com relação à mudança, né, de estratégia, mudança de tática do time. E ele disse que respondeu a pergunta do repórter, né, com outra pergunta. Você viu a mudança tática? Aí, obviamente, não dá para entender muito bem ali, porque estava meio de fundo ali, ó, acho que sem o microfone cortado. E o Fábio Carilli falou que não, porque nas outras vezes ele não tinha liberado os laterais, né? Liberava um e não liberava o outro, mas dessa vez ele liberou os 2. Liberou os 2 e aí fez o Schmidt e o Sandri, hora e outra, fazer ali uma espécie de um terceiro zagueiro para poder liberar esses 2 laterais, para ficar com aquele cruzamento para dentro da área, que foi o que a gente viu a todo momento.
E pior, né? E pior, disse que já tinha feito isso em algumas oportunidades lá no Campeonato Paulista, mas que tinha deixado de fazer, e agora, sem tempo de treinar, né, tendo apenas, inclusive ele justifica, tenta justificar isso, que não teve muito tempo de treinar e coisa e tal, mas veja, se você só tem um dia para treinar, né, porque quinta-feira foi recuperação, aí na sexta-feira tentou organizar ali, como é que você muda o time sem treinar, coloca uma tática que você usou lá no Campeonato Paulista? Como é que você vai querer que isso dê certo? Se não foi treinado. Então, assim, é muita incoerência da parte dele. Ele, como técnico, sabendo que isso foi usado lá no Campeonato Paulista, que nós tínhamos outros jogadores nesse período. Nós tínhamos outros jogadores nesse período, jogadores que nem estão mais no clube, né? Já saíram, foram embora. E aí você usa uma tática que foi utilizada lá no Campeonato Paulista, agora sem tempo de treinar. A possibilidade disso dar certo é zero. Você tem o Juliano, que voltou de lesão, você tem o Wendel, que não joga desde maio. Veja, e ele não está preocupado. Os atletas correram desnecessariamente, correram errado, porque tentando cobrir ali, ainda mais depois que ainda teve o Escobar, que foi expulso. Correram muito, mas o resultado não veio. Contra um adversário bem montado, inclusive ele mesmo disse isso, bem treinado, e a gente sofrendo. A chance disso dar certo é zero. A chance disso dar certo é zero. Eu peguei a resposta do próximo vídeo, um pedacinho da resposta do próximo vídeo, ele falando sobre o Wendel, que ele disse que o Wendel tá sem ritmo de jogo e coisa e tal, mas o Furt tem um problema ali na perna. E um outro questionamento que foi feito por um outro repórter foi sobre a questão de finalização do Santos, que o Santos finaliza pouco, e o Fábio Carilli disse isso na sua resposta. A gente buscou tudo sobre o Porto, fez 4 jogos treinos lá durante a pré-temporada, um cara que, claro que falta mais ritmo de jogo, mas que vinha fazendo já jogos treinos, que lá na Europa a gente sabe que a pré-temporada são 40 dias, a preparação é diferente da nossa, e nós se sentimos muito confortáveis porque ele mostrou em pouco tempo, né? Mas assim, preocupado também com a questão do Furque e do Julio pela questão da semana, que foi uma semana com 3 jogos. Carilli aqui, Vinícius Silva do Baixada Esporte. Carilli, o Santos ele é um time, ao meu ver, que não finaliza tanto a gol. Hoje, por exemplo, contra o Amazonas, eu lembro de uma defesa do goleiro na segunda etapa, uma finalização do Juliano. E também é um time que quando joga com meia, principalmente hoje contra o Juliano, joga com ele muito espetado ao lado do centroavante. Falta uma criatividade ali naquele setor. Só que esse problema não é de agora. Esse problema já é repetitivo no Santos Futebol Clube. Queria saber o que acontece que a criatividade do Santos e as finalizações não conseguem ser resolvidas nesse seu time do Santos Futebol Clube nesse exato momento. No intervalo eu cobrei, porque vi que a gente teve algumas possibilidades ali de finalização e não finalizou da entrada da área. Tentou um toque ou tentou fazer algo diferente e poderíamos ter finalizado. Fiquei com essa impressão, mas é claro que eu vou. O Juliano é um meia atacante, a gente tem que fazer essa bola chegar perto dele ali na área, porque ele encontra passes, ele finaliza, ele é um cara que ele gosta de entrar na área, diferente do Serginho, que vai rodar campo, que vai cair pelos lados, e aí muitas vezes o centroavante fica muito isolado, né? Então a gente já viu vários jogos aí onde a participação do Juliano foi muito importante ali perto do 9, então a gente tem que fazer essa bola chegar nele, no pé dele ali, quando ele estiver em campo, porque ali a gente sabe que ele pode ser muito diferente.
pelo que vocês viram aí, na resposta do Fábio Carille, ele disse, né, citou aí que colocou o Wendel, porque o Furt ainda sofre com questões físicas, tinha jogado 2 partidas seguidas, aí não quis colocar ele para jogar a terceira, talvez para não perder o atleta, mas colocou o Wendel, que segundo ele, já tinha feito a pré-temporada lá, tinha feito coletivos, né, 4 coletivos e tal, então ele confiou que o atleta iria render em campo. A verdade é que ele não rendeu, está desentrosado, não conhece a equipe, e assim como o Billy Arce, né, que entrou lá naquele sufoco que foi contra o Avaí, acredito eu que no próximo jogo contra a Ponte não vai entrar em campo, a não ser no segundo tempo. Não vai começar jogando. Porque ele precisa conhecer os companheiros, precisa saber como é que é esse esquema do Fábio Carille. Se você prestou atenção, você viu que ele em campo pegou tão pouco na bola quanto pega o Furt quando está em campo. Porque o esquema do Fábio Carille é esse, né? Como eu falei no vídeo do pós-jogo, a melhor jogada dele foi aquele drible que ele deu ali no meio de campo e foi só. Foi só. Não conseguiu entregar mais nada, né? Então, falta ritmo de jogo para o jogador. Mas aí, ele justificou ali que por uma questão técnica do Furt, ele acabou optando por colocar o atleta. Tinha lá o William Bigode, tinha outro, sei lá, outro centroavante que talvez tivesse mais em condições, né, de jogar a partida. Podia, sei lá, ter tentado alguém da base, alguma coisa assim, mas não quis. Quis pegar o cara que estava sem ritmo de jogo para colocar, fez a sua estreia. Vamos ver como é que vai ser nos próximos jogos, né, tendo aí 3 dias para treinar, né, 3, 4 dias para treinar, vamos ver como é que vai ser. Com relação ao time finalizar mal, ele também sabe aonde está o problema, diz que pegou no pé dos jogadores no intervalo, mas os jogadores continuaram, né, teve ali uma abafinha, chutaram muitas vezes, mas chutaram mal como sempre tem feito, e isso inclusive, se você me acompanha aqui, você sabe muito bem que eu sempre questiono essa questão de finalização do time, né? Eu sempre digo que o time finaliza mal, né? Inclusive, tem aqui alguns números do jogo. O Santos, no jogo inteiro, finalizou 11 vezes. Apenas 3 na direção do gol, e essas 3 foram no segundo tempo, né? Então, no primeiro tempo não houve finalização, meu amigo. Não houve finalização. Então, assim, ele sabe onde é o problema, e a pergunta é, o que é que ele vai fazer para poder melhorar isso? O que é que ele vai fazer para poder ajustar essa finalização ruim que os atletas do Santos têm, ou muitas vezes tem muito tempo de bola e não chuta no gol. A gente vê o adversário, que muitas vezes é inferior, chutar muito mais no gol do Santos. O Brasão sair toda vez. O Brasão tem saído dos jogos como herói. Sempre como o melhor jogador. Porque os caras fuzilam mesmo. Os caras já sabem que ele é bom, os caras fuzilam, os caras não perdem tempo. E a gente vê o goleiro adversário sair com o uniforme limpo, sem suar. Sem transpirar. Complicada aí a nossa vida, né? Meus amigos, depois da gente pegar aí alguns pontos da coletiva do Fábio Carille, o que a gente vê? Que ele está confortável da maneira como está. Ele não está preocupado, né, com relação ao desempenho. O próprio presidente do clube já disse que o trabalho está sendo bem feito. Vai ter mais um reforço aí, ele citou isso na coletiva dele, que é o Insufa Nadier, acho que é isso, né? Não sei como é que se fala o nome desse rapaz aí do Gambiano. Mas tá aí os reforços. Agora, esse pessoal, para poder entrar em campo, tem que entender como é que o Carille joga.
para poder render dentro de campo. Ele citou, inclusive, na coletiva dele que o Guilherme não estava rendendo, mas não tinha ninguém para colocar no lugar do Guilherme. Ele tinha. Podia ter colocado o Billy Arce, por exemplo. O Billy Arce não é meia. O Billy Arce é ponta. Ou um centroavante. Mas o cara mais indicado seria o Billy Arce. Né? Mas ele não quis trocar. Por quê? Porque o Billy Arce não está pronto. Né? Mas ele colocou o Wendel que não estava pronto. Segundo ele, porque o Furt tem problemas físicos. Então, teremos aí, meus amigos, 3 dias, né, 4 dias, para ver o que o Carille vai conseguir melhorar nesse time para enfrentar a Ponte dentro da Vila Belmiro. Os últimos 3 jogos do Santos, de 9 pontos, o Santos só conseguiu 2. Dos últimos 9 pontos, o Santos só conseguiu 2. Tem a chance de ganhar, de jogar contra a Ponte, né? Nelsinho Batista tá vindo aí de uma derrota, perdeu de 1-0 dentro de casa pro Operário. É outro time que não vai vir aberto, né? Vai vir para jogar no contra-ataque dentro da Vila Belmiro. E assim, a pergunta é, o que o Carille vai conseguir mudar, fazer de diferente para enfrentar a Ponte na próxima sexta-feira? Essa é a pergunta maior. Porque, a princípio, ele não vai mudar nada. Né? Foi citado algumas vezes a relação à mudança tática e ele falou que não vai mudar. Vai permanecer da maneira como está. E isso é ruim. Porque às vezes precisa ter uma mudança tática. Para ele, o fato dele segurar, dele liberar os 2 laterais, ao invés de segurar um e liberar o outro, para ele já foi uma mudança tática. Já foi uma mudança tática que ele respondeu isso na sua coletiva. Olha, que a gente consiga, nesse próximo jogo, 3 pontos. Porque os adversários estão chegando, estão embolando ali as primeiras posições. E o Santos, meu amigo, se não se espertar, vai permanecer na Série B. E vai ficar todo mundo feliz achando que o trabalho está sendo bem feito, como tem sido dito pelo próprio Fábio Carille e pelo presidente do clube também. E a gente sabe que não tá bom. A gente tá perdendo pontos importantes contra times que estão da 10ª posição para baixo. Amazonas, Guarani, o próprio Avaí, a gente ressuscitou o Avaí. Tem que tomar cuidado. Vamos ver aí o que eles vão preparar para essa próxima semana. E torcer, né, meus amigos, para que a gente consiga aí ter um resultado positivo nessa próxima partida aí. Beleza? Se inscreva aí no canal aí, deixa o seu like, comenta e compartilha. Valeu!